Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na Casa Espírita de Garamond, para que tenhamos agora os tratamentos presenciais, e aqueles que estão vindo pela primeira vez também sejam bem-vindos. E eu sou a Cristina, sou trabalhadora aqui da Casa de Garamond, voluntária, e vou fazer a preleção da noite de hoje para todos nós. Eu convido a todos nós para que fechemos os nossos olhos, para que assim possamos respirar bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E neste momento, vamos assim nos sentindo fortalecidos, amparados por toda essa cúpula espiritual que nos recebe. E assim, vamos agradecendo, primeiramente, nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, esta Mãe bendita de amor, que nos acalenta no seu colo de mãe e nos envolve no teu manto azul. E através de ti, Mãe, vamos nos envolvendo, vamos nos ligando com o Mestre Jesus e agradecer a este Mestre por ter nos deixado o seu Evangelho de amor. E assim, Mestre, vamos agradecer e vamos assim nos ligando ao Pai de nossas vidas. E a este Pai, vamos agradecer por mais esse dia de vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. E vamos assim, agradecendo e sempre agradecendo. Agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema do Evangelho de hoje, nós vamos falar de Mateus. Está no capítulo 21, nos versículos de 28 a 31. Se chama a parábola dos dois filhos. Um pai tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha? O filho disse: Eu não vou. E saindo dali, arrependeu-se e resolveu fazer a vontade do pai. Depois, dirigiu-se a outro filho e lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje em minha vinha? Aí o filho disse: Eu vou, e não foi. E aí Jesus, pergunta aos seus discípulos: Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Então, primeiramente, vamos refletir sobre parábola. Jesus, ele falava em parábolas. Qual seria o objetivo? Parábola é uma narrativa curta, cujo objetivo é passar ensinamentos. E geralmente é associada ao cotidiano das pessoas a quem a parábola se dirige. Então, geralmente, a parábola de Jesus está associada ao tempo, ao momento histórico em que Jesus viveu.
Então, a vinha, né, o plantio, geralmente essas parábolas estão associadas a esse tipo de vida cotidiana desse povo, cotidiana. Então, primeiramente, Jesus sempre buscava nas parábolas passar um ensinamento, uma reflexão. E aí nós temos o primeiro filho, né? O primeiro filho, ele disse que ia ao pai, disse que ia à vinha e não foi. Então, o que fez esse filho? Ele mentiu a esse pai. O segundo filho disse que, no caso aqui, né, que não ia, mas acabou indo. Então, nós vamos pensar, primeiramente, quem seria esse pai no ensinamento de Jesus, neste momento? Esse pai está simbolizando o nosso pai, nosso Criador, Deus. E a vinha seria o quê? Seria o nosso mundo, né? O nosso momento, nosso mundo. E os filhos seríamos nós, né? Para o entendimento aqui desta parábola. Então, na verdade, o primeiro filho disse que não iria, pois acabou indo. Então, se nós pensarmos no primeiro filho, Jesus está se referindo a quem? Nós temos, né, no nosso em todo o ensinamento que nós estamos tendo, a doutrina, né, espírita, nós estamos tendo todo o ensinamento, se nós formos buscarmos também na Bíblia. Nós tínhamos, na época de Jesus, os sacerdotes, que eram aqueles sacerdotes que detinham a sabedoria, o conhecimento da Torá. Então, nesta época, esses sacerdotes, eles apenas mantinham esses ensinamentos. Eles conheciam a Torá, mas eles não tinham como objetivo esclarecer o povo. Eles tinham para eles o conhecimento e eles tinham orgulho por isso. Então, Jesus, neste primeiro momento, está se referindo àquelas pessoas, né? Aqueles filhos que conhecem a palavra, que conhecem e sabem, mas que guardam para si, não passam o conhecimento. Já o segundo filho estaria muito ligado que as pessoas, né, que conhecem já a palavra, sabem de todo o conhecimento e, na verdade, elas se omitem, né? Elas se omitem ao trabalho. Nós sabemos de toda a nossa missão, nós sabemos de todo o nosso conhecimento. Deus nos permite, né? Com todo o século, nós estamos aí adiantados no século, e nós temos o quê? Nós temos a inteligência. Dotados de inteligência, nós sabemos o que é correto. Nós temos o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Então, nós, como os filhos de Deus, temos o quê? Temos condição de compreender quando nós erramos. Então, muitas vezes, né, nós dizemos a Deus, né, que nós vamos sim trabalhar na sua vinha, que nós vamos fazer a vontade do Pai, mas nós não fazemos. Quando nós estamos lá no plano espiritual e estamos por vir, né, para uma próxima encarnação, o que nós fazemos? Nós temos a consciência de que nós iremos vir para cá para reparar erros. Porém, ao chegar aqui, nós nos esquecemos. Então, nós somos como esse filho que diz que vai trabalhar na vinha, mas não vai. Então, nós precisamos o quê?
nós precisamos compreender que todos nós temos o comprometimento neste momento. E ainda mais, né? Se nós formos nos lembrar de todos aqueles que nos antecederam, de todos aqueles que vieram para nos ensinar, Deus mandou todos para nos ensinar, para nos trazer o conhecimento. Primeiramente, nós tivemos Moisés, que teve como missão, né, libertar o povo que era escravizado. Então ele cumpriu essa missão, ele fez a vontade do Pai. Ele passou muitas dificuldades porque era um espírito evoluído e ele estava conduzindo pessoas que ainda, em termos de evolução espiritual, ainda estavam bastante, vamos dizer assim, né? Estavam ainda com o aprendizado primitivo, era um povo primitivo. Então Moisés passou por bastante dificuldade, mas ele conseguiu cumprir a missão. Depois nós temos que antecedeu Jesus, João Batista. João Batista, ele veio também, ele falava de Jesus antes mesmo de Jesus estar entre o povo. Ele já trazia que o Jesus viria. Então ele teve a missão e ele a cumpriu. E aí nós temos Jesus, que nos ensina o quê? A amarmos uns aos outros. Jesus, ele nos ensina o maior mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós estivermos amando uns aos outros, nós estaremos fazendo a vontade desse Pai, que nos convida a trabalhar na sua vinha. Mas para nós amarmos uns aos outros, primeiramente nós precisamos nos respeitar, nós precisamos estar em sintonia uns com os outros. Nós estamos no momento em que temos a liberdade hoje de sair, que nós ficamos um tempo reclusos, né? 2 anos aí praticamente, nós estamos vivendo ainda uma pandemia, porém de uma forma que hoje nós temos mais liberdade. Mas no momento da pandemia nós ficamos muito presos, nós não saímos de casa, muitos de nós perdemos o nosso emprego. Então tudo isso faz nós refletirmos, né? Qual seria o nosso papel neste momento? E aí nossa missão é trabalhar na vinha do Pai. O Pai que nos dá a oportunidade, o Pai que nos ensina, que nos trouxe Jesus com o seu Evangelho. E através do Evangelho, nós somos aqueles filhos que ainda estamos engatinhando nesse aprendizado. Mas quando nós aprendemos a amarmos uns aos outros, nós já aprendemos quando nós conseguimos respeitar o nosso próximo, não termos mais preconceitos, não termos mais julgamento com os nossos irmãos. Nós somos aqueles filhos, sim, que obedecem à vontade do Pai. Porém, nós precisamos ainda aprender muito. Nós temos também que antecedeu Jesus os filósofos, né? Nós temos Sócrates, que também falava com as pessoas, era um mestre entre eles. Os gregos, né? Eles detinham conhecimento. E o conhecimento era passado através do quê? De um para outro. Então, Sócrates, ele usava muito essa reflexão. Como Jesus usa as parábolas, Sócrates usava também a forma de se refletir, né? Fazer com que as pessoas refletissem. Porque não adianta nós passarmos ensinamentos e simplesmente passarmos o ensinamento do jeito que a gente acha que é. Não, nós, né, devemos passar o ensinamento para as pessoas, né, aqueles
que possui, né, um conhecimento, passe o conhecimento, mas deixe as pessoas refletirem, pensarem a respeito da melhor maneira possível. E Sócrates, ele usava uma ciência que se chamava hermenêutica, que era a ciência de quê? Passar o conhecimento através da reflexão, principalmente o conhecimento religioso e filosófico. Então, ele fazia o povo refletir, tanto que Sócrates dizia: tudo que sei é que nada sei. E quando ele falava isso, as pessoas ficavam se perguntando se ele era um mestre, e ele diz isto, que ele nada sabia. Por que ele falava dessa maneira? Porque ele era humilde, e porque ele sabe, né? Ele sabia, no caso, que nós, por mais que saibamos, nós nunca sabemos tudo. Nós temos que aprender uns com os outros. E o maior exemplo que nós temos de humildade é Jesus, que nos ensina todos os dias a sermos todos iguais. Então, nós tivemos também, né, os orientais, que também nos ensinam, eles também utilizavam essa hermenêutica, né, dar luz ao conhecimento. Então, na verdade, nós temos, com Jesus nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que devemos ser humildes de coração, devemos nos ajudar uns aos outros, e devemos, na verdade, ser assim como né? Ele tinha era um espírito muito evoluído, que veio uma forma humilde para nos ensinar apenas a amarmos uns aos outros. Então, essa parábola nos serve de reflexão, que nós devemos sim trabalhar, nós devemos fazer com que o nosso dia a dia seja benéfico para nós mesmos, para o nosso próximo. Nós devemos fazer do nosso dia, todos os dias, um dia de trabalho, de reflexão, de boas obras. Então, este filho que é representado por todos nós, que somos muitas vezes, né, teimosos, que nós muitas vezes vivemos várias encarnações e nós não aprendemos, e nós não queremos muitas vezes aprender, né? Nós vamos deixando para lá, depois nós fazemos, depois, e o depois pode não vir. Então, isso que nós devemos fazer essa reflexão. Às vezes o depois pode não vir e pode ficar para uma próxima encarnação. Então, vamos fazer agora, né? Vamos deixar de ser orgulhosos. E o que nós aprendemos sempre é olharmos para nós mesmos, fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Isso que nós devemos sempre estar nos autoavaliando. O que nós gostamos, quem somos nós, o que seria, né? O que faz bem a nós. Devemos ser felizes, uma felicidade relativa, né? Como o livro dos Espíritos, que é o livro dos Espíritos, nos fala que a felicidade deste mundo de provas e expiações, ela é relativa a quê? Ao mundo de provas e expiações. Porém, uma felicidade relativa é uma felicidade, mesmo que seja pequena, mesmo que seja de alguns momentos. Então, devemos buscar essa felicidade, devemos buscar a nós mesmos, né? E sermos felizes e fazer as pessoas que vivem conosco também felizes. É isto que nós temos, essa parábola nos ensina, né? Esse grande ensinamento que Jesus, o grande mestre, nos ensina neste momento. Porque Jesus, ele nos dá a oportunidade, através do seu evangelho, de estarmos sempre em contato, né? Com os ensinamentos. Jesus, quando deixou, né, na verdade saiu deste mundo, né, ele nos falou que ele não nos deixaríamos órfãos, ele nos mandaria o Consolador prometido, né? E esse Consolador prometido seria o quê?
seria uma pleiade de espíritos que nos traz o quê? Que nos traz as revelações, que hoje nós temos base para compreendê-las, hoje nós temos base para entender. Então essa pleiade de espíritos que nos traz esse grande ensinamento foi o que Jesus nos prometeu, quando naquele mesmo dia em que Ele ressuscitou, Ele nos disse que não nos deixariam órfãos. E hoje nós vivemos num tempo em que nós temos oportunidade de estarmos em contato com todas essas revelações. E basta que nós tenhamos então todo esse conhecimento para que nós compreendamos que nós devemos nos melhorar a cada dia. E devemos também sempre estar nos reformando, nos melhorando. Porque nós somos aqueles espíritos teimosos, ainda que insistimos no erro, mas que temos oportunidade de, nesta vida, nesta encarnação, de nos melhorarmos. Então, que nós tenhamos sempre em mente, vamos fazer a nossa reforma interior, vamos nos melhorar, vamos tirar, aquilo que nos oprime, que nos escraviza, às vezes de tantas e tantas encarnações, vamos retirar de nós o orgulho, o egoísmo, e assim vamos ser pessoas melhores. Não vamos ser como os filhos teimosos que somos, que nos recusamos a trabalhar na vinha, ou que mentimos que vamos trabalhar e não trabalhamos. Então, que essa reflexão fique para nós no dia de hoje, neste Evangelho, que possamos então sempre estarmos nos melhorando, para que nós possamos então trabalhar na obra de Jesus, E aí eu vou deixar uma reflexão para todos nós de alguns versos que falam assim, que nós muitas vezes nos iludimos com a nossa vida, esperamos da vida, que a vida nos dê aquilo que a nossa doce ilusão quer, e quando nos deparamos com a realidade que não vamos ter, nós nos decepcionamos. Então, vamos refletir a respeito desses versos que nos diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então, que nós saibamos viver, Mesmo que a vida seja difícil, mesmo que tenhamos que cair muitas vezes e nos levantar muitas vezes, mesmo que tenhamos que muitas vezes chorar, sorrir. Então, só que nós não vamos esperar que a vida seja feita do jeito que a nossa vã ilusão queira, porque senão o sofrimento é bem maior. Então, que nós tenhamos dentro de nós, que nós saibamos a grande lição de Jesus, que vamos aprender com Jesus, que nós saibamos viver. Então, essa grande reflexão que fica hoje dessa parábola dos 2 filhos é que nós sejamos aquele filho que veio para trabalhar na vinha e que realmente trabalhemos. Que Jesus nos abençoe todos os dias, que possamos fechar os nossos olhos novamente e que assim, agora bastante fortalecidos, uma luz muito intensa nos envolvendo, e assim a espiritualidade nos abraça, nos envolve. Mais uma vez, possamos estar envolvidos nesta paz, que possamos levar toda esta paz para os nossos lares, e assim que possamos agradecer sempre, agradecer ao Pai, agradecer Mestre Jesus e agradecer ao Pai pela oportunidade que estamos tendo neste momento.
Agradecidos que somos, vamos voltar aos nossos lares, bastante fortalecidos, e vamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E assim eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, que possamos voltar aos nossos lares e aqueles que vão ao tratamento, que possamos entrar. Muito obrigada e boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos.